Olá, meus queridos! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista, astróloga. Hoje eu quero compartilhar mais um mapa interessante. Dessa vez o tema é psoríase e foi um tema sugerido pela Cláudia Citolin. Não sei nem se é essa a pronúncia certa, viu, Cláudia? Mas eu adorei a sua sugestão. Mas antes, eu gostaria de divulgar os meus trabalhos. Eu quero divulgar o meu curso, Psiquiatria e Espiritualidade dentro dos Transtornos Emocionais. O meu livro, Emoções e Sentimentos, ele ajuda você a entender sobre o lado sombrio e o lado luminoso de cada emoção. E eu também faço atendimento presencial online, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de si mesmo. Eu tenho a proposta da terapia da reforma íntima, que é um mapa astral em 5 sessões. É um trabalho bem bacana. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário as formas de você encontrar todos os trabalhos que eu ofereço. Vamos ao caso. Deixa eu abrir aqui o meu apoio. Bom, então o que seria a psoríase? A psoríase ela é uma doença crônica que provoca lesões na pele, que se manifesta ali de forma de placas avermelhadas, com descamações esbranquiçadas. Acredita-se que a psoríase ela seja um problema imunológico. Os gatilhos incluem infecção por estresse e frio. O sintoma mais comum é a irritação na pele, mas às vezes tem erupções envolvendo unha, o couro cabeludo também, as articulações também, tá? Ela afeta cerca de 100 milhões de pessoas no mundo todo e ela traz um desconforto muito grande para a vida dessas pessoas por causa tanto dos impactos físicos, né, das inflamações e também as relações, né, as questões internas da própria pessoa, como a depressão, a discriminação social que acaba acontecendo por conta da impressão que as lesões causam, né? Alguns estudiosos da área até costumam fazer uma ponte entre a psoríase e a teoria do apego. E aí, só para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão da teoria do apego, ela foi desenvolvida por um psicanalista. Eu vou deixar o nome dele para quem quiser pesquisar também mais sobre o assunto, tá? Segundo ele, os seres humanos, eles tendem a buscar de forma bem instintiva umas relações onde eles possam criar vínculos. Ele começou estudando os bebês, porque o vínculo deles é a garantia de sobrevivência, então, por conta disso, ele desenvolveu o estudo lá e entendeu que o apego ele pode estar relacionado com a sensação de segurança. Essa teoria, ela contribuiu muito ao longo da história para o entendimento das psicossomáticas. E a psoríase é uma doença que se relaciona com essa teoria da psicossomática. Para quem não sabe exatamente o que isso significa, as doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por um sofrimento emocional. Elas representam ali uma linha direta entre a saúde física e a saúde emocional, ou seja, quando tem um sofrimento psicológico, isso pode de alguma forma se manifestar como uma doença. E esse quadro ele pode se estender assim por uma linha bem grande de psicossomáticas. A gente pode incluir ali os reumatismos, o lúpus, a artrite reumatoide e mais uma vez estamos aqui falando sobre algo psíquico que se manifesta no físico. Mais uma vez o convite ele está em olhar para dentro e prestar mais atenção nas próprias emoções. Pela psicologia transpessoal, que eu gosto demais, a doença autoimune ou a doença psicossomática provavelmente seja algo relacionado ao ser espiritual, algo que funcione como uma herança de si mesmo, como seus traumas, seus medos, suas amarguras, seus arrependimentos, que se torna ali uma cicatriz, uma chaga. Freud mesmo costumava dizer que o conflito histérico dorme entre o subconsciente desde o berço, mais ou menos isso. Então, se o conflito dorme no subconsciente desde o berço, a gente pode pensar que provavelmente seja uma herança de você com você mesmo. Por que eu tô falando sobre isso, né? Por que eu tô abrindo tanto essa pasta aqui? Porque não existe algo na literatura médica que proporcione uma cura para a doença autoimune ou psicossomática. Existem paliativos que melhoram a qualidade de vida, mas não uma cura. Mas pela psicologia, com o olhar transpessoal, pode ser que tenha algo que se trate de mental. Então, modificar a estrutura das células
através de novos hábitos, como meditação principalmente, o domínio dos próprios pensamentos, isso é muito importante, pode ser que seja um caminho para ajudar. Mas vamos ao mapa. Deixa eu abrir ele aqui para eu olhar. Eu vou colocar ele na tela também para quem quiser me acompanhar, mas eu vou abrir o mapa aqui para eu ficar olhando. Certo, bom. Quem esperava ver uma casa 6, cheia de atividade, acertou. Mas olha só esse exemplo aqui, como ele está tudo concentradinho em uma área só do mapa. Tudo ali entre casa 6 e casa 7 e tudo se opondo ao ascendente. Vamos aos detalhes do mapa. Ó, é um sol em Virgem com ascendente em Peixes. As duas forças opostas que operam ali dessa posição de Virgem e Peixes já podem causar nessa pessoa uma certa indecisão. Nesse caso, ou essa pessoa se torna espiritualizado, que aqui não tem nada a ver com religião, tá, gente? Vamos tirar esse estigma. Espiritualizado é buscar se conhecer melhor, buscar o melhor de si mesmo através do entendimento do que é a espiritualidade. Ou então o ego, o materialismo, o metodismo de Virgem vai acabar prendendo essa pessoa numa ilusão de um mundo que seja só o mundo pragmático, só o mundo objetivo, só o mundo real, só o mundo palpável. E a gente sabe que o objetivo final de Peixes, especialmente quando ele se trata de Sol e de ascendente, é procurar ser forte dentro da própria sensibilidade. Caso contrário, essa pessoa vai acabar se tornando uma vítima da própria vulnerabilidade ou dos seus próprios instintos, né? Seus instintos de sobrevida. E controlar isso de uma maneira positiva pode ser muito difícil, porque vai exigir dessa pessoa uma constante manutenção de si mesmo. Por isso que Peixes, ele é o signo da rendição, do sacrifício pessoal. Só que quando isso é vivido de uma maneira desequilibrada, a gente vê surgir ali um sentimento de vitimismo, né, de inferioridade, às vezes até da indignidade. E é nesse ponto que a pessoa acaba adotando a postura do sofredor, com tanto atitudes de servir ao outro de maneira desproporcional, quanto o de ser o mártir, né? Aquele que sofre, como se as únicas coisas que restassem para essa pessoa fosse servir ou sofrer. Ela não tem direito a mais nada. E olha só que interessante, se a gente for olhar aqui no Sol dela, que está em Virgem, é um Sol que faz uma conjunção com Quirón, e isso, na grande maioria das vezes, marca a vida dessa pessoa com algum tipo de deficiência, de uma incapacidade ou uma impossibilidade assim muito marcante, muito evidente, e os dois fazem uma oposição muito forte com o ascendente. Eu acho que eu já falei em outros vídeos sobre a experiência que eu tenho em relação às oposições exatas ao ascendente, aspectos de lembranças de outra vida, especialmente quando envolve ali planetas pessoais. Isso não é uma coisa que eu aprendi em cursos nem em livros, foi tudo que eu vivi dentro do consultório, estudando mapas e fazendo regressão. E todas as vezes que tem um aspecto envolvendo um planeta pessoal e uma oposição assim exata ao ascendente, tem memória muito viva dentro dessa pessoa que pode ainda se apresentar de uma maneira física. Por exemplo, o Mercúrio retrógrado em oposição exata ao ascendente pode sugerir um enforcamento, um estrangulamento ou qualquer coisa que remeta essa pessoa a perder a cabeça com ações impensadas, né? Tipo, eu perdi a cabeça e falei sem pensar, às vezes até a decapitação mesmo. E a pessoa pode apresentar quadros ali repetitivos de asma, bronquite, problemas nas cordas vocais, às vezes até o mutismo, a surdez, dependendo de como que tá a história desse Mercúrio, tá? Mas, de novo, essa é uma experiência que eu tive o privilégio de estudar nos meus atendimentos no consultório, não é nada que eu li em livros, tá? Então é uma experiência muito particular. Eu me lembrei até agora de um caso que eu atendi uma moça que ela tinha o Mercúrio retrógrado na casa 7, fazendo uma oposição exata com o Netuno ali no ascendente. E o Netuno que também estava em conjunção exata com o ascendente, então eles estavam em graus assim muito, muito exatos, sabe? E numa das regressões que a gente fez, ela acessou um momento da vida dela onde ela perdeu a vida afogada, né? Então ela trazia
uma sensação de falta de ar, de dificuldade de respirar muito grande. E ela fazia exames clínicos, ela não tinha problemas respiratórios, mas ela tinha a sensação da falta de ar. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso. Bom, então, aqui, gente, ó, a gente já vê um grande indicativo de questões físicas se manifestando no corpo, que pode conduzir essa personalidade a sentir o sofrer ou servir, né? Mas o que seria interessante é assim, ó, para essa pessoa pensar como uma forma de terapia. O que seria servir? Porque a gente já sabe que a psoríase ela causa um sofrimento. Mas e o servir? Né? Então, o sofrimento, aquela questão do sofrer ou servir, a gente já identificou o sofrer. Mas e o servir? Então, aonde que a gente pode ajudar essa pessoa a entender o servir? Como que a gente pode traduzir para ela? Bom, a conjunção de Sol e Quíron quase sempre apresenta pessoas com talento para curar, né? Terapeutas. Então eu acho que a questão do servir pode estar relacionado com isso, mas a gente sabe que ninguém leva por um caminho que não percorreu. Então, para haver essa habilidade de curar pessoas, primeiro essa pessoa precisa aprender a curar a si mesma. E o que pouco se fala em relação ao Quíron é que ele pode indicar tanto os feridos quanto aqueles que causam feridas. E olha só como isso vai ficando cada vez mais complexo, porque ao mesmo tempo que essa pessoa ela pode estar sofrendo com as marcas no seu corpo de uma doença física, a causa dessa doença ela pode estar em si mesma, no sentimento de culpa, de raiva, de rancor, de mágoa ou de qualquer coisa dessa natureza que não é trabalhado. E é exatamente nesse ponto que a dor da ferida de ter causado um sofrimento a alguém pode se manifestar como uma ferida em si mesmo, uma ferida física daquilo que está no psíquico, entenderam? Então, eu vou tentar resumir. Às vezes o sofrimento da pessoa de estar manifestando tudo é como se ela estivesse manifestando uma chaga de dor que ela carrega por em algum momento da existência dela já ter causado sofrimento. E aí o envolvimento que ela tem com sentimentos de arrependimento, de remorso, de culpa, e aquilo lá tá tão inconsciente, cristalizado dentro dela, guardado lá, ó, as 7 chaves que ela própria conscientemente não consegue acessar, acaba se manifestando no corpo físico dela, nos formatos das psoríases. Bom, vamos lá. Mas além da esfera do Quíron, Sol, Ascendente, tem outros pontos bastante interessantes, como a presença do nó do norte ali na casa 6. Mais uma vez, a gente pode ver um convite que essa pessoa tem para trabalhar o servir com a máxima responsabilidade e dedicação possível. E aqui é todo tipo de dedicação, tanto de servir ao outro, quanto de servir a si mesmo, porque é bem provável que os pensamentos e as imaginações que vêm ao lado, nó do sul dela, que está lá na casa 12, se manifestem como formas de paranoias, de medos inexplicáveis, de autocobranças inexplicáveis, que acaba interferindo na saúde física dessa pessoa. E se isso não for muito bem trabalhado por ela, ela vai continuar tendo os momentos de incapacidade e de dificuldade de encontrar confiança nela mesma. Então aqui, ó, de novo, a gente vê uma manifestação do inconsciente se transferindo para o físico ou interferindo no corpo físico. Talvez uma grande lição de vida para essa pessoa seja aprender a ter responsabilidade pelos seus atos ao invés de sentir pena de si mesma o tempo todo, né? Ela fica tão focada nas feridas, né? nas próprias dores, que ela acaba esquecendo de olhar em volta, esquecendo de olhar o todo e ela se fecha tanto, né? Então essa é uma pessoa que ela se torna o grande criador da tristeza para si mesmo, porque é um poço sem fundo de aflição que não consegue acreditar em si mesmo. Então, parte importante do processo de cura, eu não gosto nem muito de usar essa palavra, porque ela tem um ar muito místico demais para mim. Então, parte do processo desse entendimento de si mesmo, de curar a si mesmo, é trabalhar a autoconfiança. E isso jamais vai acontecer sem o auto-perdão, sem ela se perdoar de uma maneira muito profunda, porque as chagas de dor dela relacionadas à culpa, remorso, arrependimento,
é tão profunda que ela não consegue nem entender o quanto ela deve amar a si mesma em primeiro lugar. Gente, ó, tem outras coisas interessantes aqui nesse mapa. Uma delas é a Vênus, né? Uma Vênus retrógrado em Virgem. Isso também já sugere ali um pudor excessivo, uma tendência de achar que tudo é sujo, tudo é imoral. Então pode trazer para essa pessoa a sensação de que ela tem que ser limpa o tempo todo. E ela pode ser tanto essa questão física, de eu tenho que ser limpa, quanto os próprios pensamentos. Eu não posso ter pensamentos impuros e às vezes isso é tão inconsciente. Não é uma coisa gritante aqui para essa pessoa que ela consiga controlar. É muito inconsciente. E isso pode se apresentar no aspecto rotineiro da vida, de ficar limpando tudo e se achar impura, indigna e não merecedora. E curiosamente, né, gente, uma das queixas mais comuns das pessoas que têm psoríase e que chega até o momento de um tratamento emocional, porque a grande maioria das pessoas não vai até um tratamento emocional, eles tratam só a parte física, essas pessoas acabam acreditando que as outras pessoas enxergam ela como suja, como nojentas, como um aspecto repulsivo. E às vezes nem é isso que acontece, mas a pessoa já imagina que o outro acha que ela... Entendeu o tamanho da confusão que vira? E aí, nesse caso, o mais importante a fazer é essa pessoa compreender também essa questão com a dignidade, o quanto ela se sente digna ou indigna. E aí, cara, ser digno ou indigno de alguma coisa faz a gente pensar sobre essa questão do merecimento, da justiça, porque a justiça ela deve buscar por igualdade e não por satisfação. Quando a justiça está muito focada na satisfação de desejo, isso não é justiça, isso é vingança, né? Então, entender também qual que é a relação com o ser digno e o ser indigno de alguma coisa. Portanto, gente, sei lá, talvez seja mais para entender como que essa pessoa forma o senso de julgamento. Como que ela está se julgando baseado naquilo que ela acha que os outros pensam e entender essa questão de ser digno e indigno. Certo, pessoas? É isso. Até o próximo. Tchau!